Olá, tudo bem com você? Meu nome é Elizabeth, eu sou terapeuta integrativa e espiritualista. Sejam todos muito bem-vindos ao meu vídeo. Hoje, no tema de hoje, vamos falar sobre relacionamento. Tô aqui com a Rosânia. Oi, eu sou a Rosânia Mello, eu sou terapeuta sistêmica e psicanalista. Eu passo parte do Cura pela Fala. Inicialmente, esse Cura pela Fala foi criado por mim e pela minha amiga, a Denise Julian, que também é terapeuta sistêmica e é psicóloga transpessoal. Depois entrou a Elizabeth, que acrescentou mais, a gente já está no quarto encontro. E a gente está falando sobre o assunto desse quarto encontro, sobre o equilíbrio entre as relações. Como eu sou terapeuta sistêmica, eu vou falar sobre essas questões. E a frase de impacto de hoje, para a gente iniciar, é assim: nos sentimos credores ao dar e devedores ao receber. O equilíbrio entre o débito e o crédito é essencial nos relacionamentos. Bert Hellinger. A gente quer tocar em você e te transformar, o intuito desse vídeo, de dentro para fora para você sair de padrões. E se você quiser entender um pouquinho mais do nosso trabalho, vem fazer parte da Cura pela Fala. É na segunda-feira, quinzenal, eu, a Denise e a Rosânia. A gente une as terapias em conjunto para trazer um bem-estar para você, para sua alma, para o seu corpo. E você sai, eu tenho certeza, eu te garanto que você vai sair de lá transformada. Para começar a falar sobre relacionamento, a pergunta que fica é: qual foi o seu primeiro relacionamento da sua vida? O primeiro relacionamento que a gente tem, o primeiro contato que a gente tem com pessoas são o pai e a nossa mãe. Hoje, como que você se lembra da sua infância? Como que isso ressoa para você? Porque você sabia que os seus relacionamentos desde a sua infância refletem nos seus comportamentos até hoje? Você é aquilo que te ensinaram a ser. E nesse vídeo você aprende a sair um pouquinho do que você aprendeu a ser e sim na sua essência, no que você quer ser. Não é, Rô? Isso. A gente diz que a gente sai de padrões inconscientes, a gente olha para esses padrões e ressignifica eles. E como eu falei no nosso quarto encontro, é como a gente, por exemplo, eu dei o seguinte exemplo: a gente quer tomar água, a gente sente sede, a gente sente e a gente fala, não, eu vou tomar uma água. Só que se você está no seu quarto, você vai tomar água na cozinha. Você você vai andando, você pensou um passo de cada vez para ir lá? Então, andar é um padrão inconsciente, está aprendido, está ali. Então, o que que a gente faz? Esses padrões inconscientes, a gente vai lá e ressignifica eles e você torna outros, coloca outros no lugar mais saudáveis. Simples assim. É, a gente não pensa para fazer as coisas e às vezes a gente não pensa nem para sair da situação que nós estamos, muitas Uhum. das vezes. Então, não tem o peso do que acontece na sua vida. Tem só a consequência das ações que você aprendeu a viver. Sim. Então, para se ressignificar hoje, vamos começar pela sua mãe. Como que você vê a sua mãe hoje? É uma pergunta que fica para eles. Como que é a sua relação com seus pais? São turbulentas? Nossa, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu sou uma pessoa que sempre me relaciono com pessoas ruins. Mas por que que isso acontece? Vou dar o seu ponto de vista. Cada caso é um caso. Cada um traz a sua história e a gente vai analisar a partir do histórico da pessoa. Mas você imagina o seguinte, como é que foi a sua infância? Você viu seus pais brigando muito? Se você viu seus pais brigando muito, como é que você se sentia? Como é que se sente uma criança quando vê os pais brigando demais? Minimamente com medo, minimamente ansiosa. Depois você não sabe por que que você sente medo ou tá ansioso hoje. Ou de repente, toda vez que você vai ter uma perda, um emprego ou um relacionamento, ele nem é tão sério assim, mas a sensação, aquela mesma sensação da infância, ela retorna e você nem pensa nisso, fala: "Mas por que que eu tô me sentindo assim?". Muitas vezes a pessoa chega no 24 horas, chega no 24 horas que eu digo assim, no hospital com aquela palpitação, com aquela ansiedade, nossa, parece que a pessoa está tendo ataque cardíaco. Não é um ataque cardíaco, é uma crise de ansiedade. A gente vai olhar para isso, qual foi o gatilho? O que que é gatilho? O que que causou isso? Porque na realidade, assim, aquela situação não causou, mas foi a primeira, aquela raiz lá atrás.
É isso. Isso é um ponto muito importante, porque nós que somos terapeutas, nós não vamos, tratar o sintoma, né, nós vamos na raiz do problema, Isso. nós vamos tratar realmente o que aconteceu com você. A gente diz que é o primeiro evento, né. Hum. Qual foi aquele primeiro evento que ocasionou esse, de repente, esse trauma, essa questão, ou você, de repente, fica paralisado naquelas questões. Tem gente que só olha para o problema, ele não consegue sair daquilo. O que que o terapeuta faz? Ele olha para aquilo, ressignifica e abre outras portas. É só É isso. igual eu falo, né, a gente olha pra doença e os psiquiatras olham para os sintomas, né, Isso. e a gente ressignifica isso. Trazendo um outro ponto de vista de relacionamento, na adolescência, né, eu vi que tem casos na adolescência que também reflete a pessoa quando chega nos 60 anos. Eu vi um documentário que a pessoa falou que quando ela sofreu abuso na adolescência, e isso refletiu nela até os 60 anos, que ela nunca conseguiu se relacionar com ninguém. Sim. Isso, como que você trataria isso hoje? A gente tem que olhar para a dor, né, olhar para aquela situação, porque naquele momento, ela não tinha o que fazer, naquele momento, virou um trauma. Só que hoje ela tem outras ferramentas, e aí a gente olha para aquele trauma, aí daquele lá não, realmente não podia ter feito nada, você fez o que pôde. Mas e hoje, nessa situação, o que você faria? Muitas outras coisas. Eu poderia fazer para sair dessas situações, mas coisas saudáveis, né. E aí vamos dando exemplo, né. Mas são situações e situações. Sim, sim, faz muito sentido. Eh, Rô, como que você trataria hoje um relacionamento que a mulher apanha e não consegue sair desse padrão? Aí eu vou contar uma historinha para você que é muito interessante, ó. Quando a gente, ó, veja bem, se uma mulher apanha de um homem, de um relacionamento, o que que acontece? Ele vai preso. Se a gente bate num pet, você vai preso, certo? Se você bate no idoso, você também vai preso. Tem uma sanção. A gente diz assim, acontece uma sanção. Agora, se uma pessoa, uma mãe, ou bate numa criança, ela está educando, ela não está educando, porque se eu vou bater em você e falar, querida, foi por amor. Aí vem o relacionamento. Eu bati em você. Querida, foi por amor. Vem aquela primeira. Ah, mas ele me ama. Ele fez isso porque de repente eu passei do limite. Ó, olha só. E porque alguém te falou, olha, você tá apanhando, querida, mas tá doendo mais em mim que em você. Oh, Hum. mentira, né? Vamos combinar. E são essas questõezinhas é que a gente vai desenrolando, desemaranhando, olhando para cada situação. Se eu acho que aquilo é certo, é comum, tá tudo certo. Agora, se aquilo deixa de ser comum, não vai mais acontecer. Uhum. E as coisas que você muito se permite também, É. né, porque você também não pode colocar a culpa nele, o que que ele aprendeu também? Vamos Então, colocar isso. naquele tempo, por isso que a gente diz assim, ó, naquele tempo, a educação era assim. Mas hoje eu posso fazer diferente. Não, naquele tempo você foi educado dessa maneira, mas hoje não, hoje eu posso fazer diferente. São palavras de solução nessas terapias, nessa terapia que eu uso, né. Que assim, naquele tempo tá tudo certo, ninguém teve culpa, foi como foi. Mas e hoje, o que que eu posso fazer de diferente, não é? É isso, É isso? é o que a gente pode fazer diferente, É, é sair da dor, é sair da é sair da criança, porque às vezes a gente tem uma criança mal curada, eu tive muito tempo, até hoje às vezes ela vem aqui e fala: "Não, eu não quero trabalhar, não quero fazer nada". É uma criança mal curada, criança não trabalha, criança não namora, criança não cuida de casa. E às vezes você tá vendo que você não tem força pra fazer nada, mas quer rir, quer se divertir. É sua criança, é sair da dor, sair do coitadinho e falar: "Não, tudo bem, aconteceu, mas o que que eu posso fazer é. diferente? O que que daqui da minha vida tomo conta eu, que essa tomam conta da sua vida quem você deixa". Sim, mas até que essa questão do vitimismo, né, é muito, tem essa questão do vitimismo é comportamental, né, de repente a criança,
ela apanhou muito, ela teve pais ou cuidadores muito rígidos, então ela não pode assumir a culpa de nada, sempre a culpa vai ser do outro. Então, nem quando uma pessoa vem nesse vitimismo, a gente vai olhar para isso e vai mostrar outras situações, que naquele tempo, realmente, ela tinha que agir daquele jeito, que foi a única forma dela se defender. Mas hoje não precisa mais, ela pode ser protagonista da própria vida, né. Ela pode tomar responsabilidade hoje que não vai acontecer o que acontecia antes, porque ela era só uma criança, e criança se defende. Ela não tinha ela tinha que sobreviver, mas hoje como adultos a gente pode tomar posturas diferentes, a gente pode ser protagonista da nossa vida, É. a gente pode ter relacionamentos mais saudáveis, concorda? Você concorda, né? Verdade. Ué, a gente pode ter relacionamentos mais saudáveis, pode ter uma vida mais leve, mais divertida, mais fluida, né? E sabendo respeitar o seu corpo também, né. Sim, mas é isso. Que tem pessoas que, depois que saiu da casa dos pais, né, elas vão desbravar o mundo e acaba, tipo assim, porque viveu tão enjaulado, entendeu? Sim. E depois quando vai aí depois arruma relacionamento: "Ah, você tem dedo podre. Ah, você faz isso". Não, Mas não é, gente, é verdade isso que a gente tá falando. É uma coisa que tem que ser tratada. Você tem que se autoconhecer. A gente só fala do que a gente conhece. é, E às vezes você não conhece, você tá procurando coisas que pra te suprir uma coisa que falta em você, entende? todo excesso indica uma falta, É né? uma falta, é uma falta. Aqui, a gente é terapeuta, mas também a gente já passou por momentos difíceis. As dificuldades são o que nos transformam para ser o que a gente é hoje, né, Rô? E com tudo isso que a gente tá falando, eu coloquei uma enquete no Instagram, né, perguntando para vocês o que que vocês queriam saber sobre o tema de hoje. E algumas pessoas mandaram algumas perguntas para a Rô e eu responder. E uma das perguntas, a primeira pergunta que mandaram foi assim: como dar um basta no meu casamento? Não, primeiro ela tem que rever, entender o que que é casamento para ela, né. Não é assim como dar um basta, é uma questão mais profunda, concorda? O que que é casamento para ela? É, isso ficou meio raso. Hum. Mas o que eu te indico primeiro para você é ir em busca do seu autoconhecimento. A Rosana é uma ótima terapeuta, temos a Denise também, tem muitos terapeutas bons, e começa tudo dentro de você. O casamento é fora, você é dentro. E no Cura pela Fala, nesses encontros, talvez se você for, você vai poder, começar essa olhar para você, porque o importante é assim, ó, a mudança sempre é a partir da gente, o que mostra fora o que a gente tem dentro, né. Sim. A segunda pergunta que mandaram pra gente foi assim: por que o padrão de relacionamento se repete na minha família? Então, lembra que eu comentei com você? Se a minha mãe me bate, meu pai me bate, diz que é por amor, me bota de castigo que é por amor. E aí você vai para relacionamentos tóxicos, é um pouco óbvio, né. E assim, é um padrão, porque aquilo é conhecido para você, tá normatizado. O que que a gente vai olhar? A gente vai olhar para isso e vai falar assim: "Olha, existem outros caminhos. Você topa conhecer outros caminhos?". E aí é uma questão de alinhar, de deixar o passado no passado e tomar um caminho mais saudável. Mas assim, a pessoa tem que querer muito, né, porque ela vai se deparar com questões que de repente vão não é que machuca, vai olhar pra dor, né, mais fácil falar que a culpa é do outro, que o outro é tóxico na vida dela, mas o outro só tá refletindo o que tem dentro dela. E outra, o nosso cérebro, ele vai se adaptando o que ele acha melhor pra ele. Uhum. Ele não conheceu outras coisas, Sim. então ele vai se adaptar àquilo. Uhum. Vamos supor, você passou a vida inteira só trabalhando e voltando pra casa. Você não sabe o que você é sair. Quando você sair, você vai até assustar. E entre outras coisas que pode acontecer na sua vida. Se você passou uma vida inteira apanhando de um marido, seu marido faleceu e você encontrou uma pessoa que não te bate, você vai assustar. Você vai achar aquilo tão diferente na sua vida. Mas são as coisas que acontecem, que você programou o seu cérebro pra ficar ali naquele padrão.
E padrões familiares, muitas das vezes acontece porque realmente elas não foram vistas. Tudo que todo sentimento ele quer ser visto, né, Amado, acolhido. isso. Tudo a gente diz assim, que nessa terapia sistêmica, tudo quer ser amado, honrado e acolhido. E assim, a gente vai olhar para as nossas sombras, e o outro vai refletir a gente. Uhum. E a gente nunca trata do outro, a gente vai olhar para nós mesmos. E aí o limite é a partir disso, autoestima, por exemplo. Quem nunca foi estimado na infância, como é que ele vai ter autoestima? É. Né, quem nunca foi querido na infância, como é que ele vai se sentir amado? Qualquer relacionamento serve, qualquer migalha ele recebe, porque, ele não foi querido, ele não foi amado, ele estava ele é um estorvo, entende? Faz sentido? Faz sentido, Beth, para você? Pra Quando mim eu faz. digo quando eu digo isso? Agora se você está num lar que você é suficientemente amada, acolhida, seu pai te diz assim: "Minha filha, você é maravilhosa, você merece tudo de bom, sua mãe tá ali, seus tios", sabe aquela criança assim? Uhum. Então dificilmente ela vai ficar num lugar que ela não se sinta bem, que um relacionamento, não faz sentido. Você concorda? Se eu sou muito não faz sentido, não faz sentido. Sim, isso faz muito sentido pra mim. Eh, Outra pergunta que mandaram aqui, eu normalmente costumo entrar em relacionamentos de cabeça, e quando eu vejo eu saio ferida. Então, ela também tem que olhar para como ela foi criada, porque geralmente assim, se eu sou carente, se eu não recebi o suficiente, para eu ser vista eu tenho que dar demais, eu tenho que me doar demais. Então se eu fizer, será que eu vou ser vista? Aí ela faz, faz, faz. Uhum. E o outro, ele vai se sentir, a gente diz assim, que ele se sente em dívida. Então ele vai embora, porque ele não dá conta. Porque assim, ó, num relacionamento de casal, de amizade, os 2 são iguais. Veja, você é igual a mim. Se eu der demais, você naturalmente vai querer se afastar, você fala assim: "Ah, não estou me sentindo bem aqui, eu não sei o que está acontecendo, que eu não estou me sentindo bem". Isso acontece muito em relações de traição. Uhum. Um recebe demais, o outro, ele quer sair da relação. Você percebe que uma relação de traição, a gente sempre pega, a pessoa pega, porque na realidade ela não tem coragem de falar, ela não tem coragem, mas ela quer sair. E ela também não se acha, geralmente quem trai não se acha merecedor de tanto amor. É interessante isso, né. É. A gente acha: "Nossa, mas ele está se achando demais, que não sei o quê", mas ele não se acha merecedor. É É. interessante isso, né. E quem busca muito fora, é que tá faltando dentro. Então, É, às vezes, não é nem isso é desvio de caráter", mas vamos olhar sem olhar julgador? Vamos olhar é. pra essa pessoa, o que que ela tá passando, o que que ela sente? Talvez ela precisa de ajuda mesmo. Uhum. Então é buscar pra primeira coisa que a gente sempre indica é o autoconhecimento, porque Sim. quando você se autoconhece, você não permite nada acontecer com você que você queira. Porque muitas das vezes a gente deixa acontecer coisas com a gente que a gente nem quer. A gente só deixa porque Inconscientemente, é, eu, por exemplo, eu me sinto rejeitada. mas é. Eu vou te falar assim: "Ah, eu me sinto muito rejeitada". Aí eu já tenho esse sentimento em mim: "Olha, ninguém me quer, ninguém me ama". E eu vou buscar pessoas que me rejeitam, Uhum. pessoas, coisas, lugares que me rejeitam, inconscientemente. Então, às vezes, não é falta de caráter, às vezes é só falta de autoconhecimento. É, Porque quando você coloca você se autoconhece, você sabe o que você quer, você vai entender o que que faz parte da sua energia, o que que não faz. sim. Então, essa é a importância de você fazer uma boa terapia ou às vezes mesmo ir atrás do que você quer. O que que você quer? É uma pergunta para você refletir. Eu digo o seguinte, ó, a gente quer muita coisa, mas é energia mesmo. O que você é o que mais importa, não é o que você quer. E daí, a partir do que você é, a gente olha pra gente, para as nossas sombras, dá luz a ela, porque tudo quer ser amado, honrado e acolhido, e aí você Uhum. muda a vibração, o que você quer que seja, que eu diga aqui, entende? Vai mudando, por exemplo, o comportamento, vai mudando uma série de coisas, as pessoas você nem percebe, Uhum. mas as pessoas falam: "Nossa, mas
Ah, aquela fulana tá tão diferente. O que que será que aconteceu com ela? Ela tá parecendo mais, parece que ela tá mais alegre, mais iluminada, mais bonita. De repente, ela mudou de emprego, de repente ela tá viajando mais, ela tá fazendo outros amigos. Mas porque ela mudou. Uhum. É isso mesmo. Ela mudou o que ela, o interno dela. É quando você decide se priorizar, né, decidir o que você quer, igual eu estava falando. Isso. Você decide se priorizar, se autoconhecer, isso faz parte do que o que faz parte da sua E tem energia. uma outra coisa interessante, porque quando a gente é criança, a gente busca o amor de pai e mãe. Uhum. Né. E tá tudo tá certo. Aí, criança, aí a gente cresce, mas aquela criança tá buscando pai e mãe em outras pessoas. Quando ela faz essa busca interior, ela entende que quem dá amor hoje para ela é ela, que o pai e a mãe dela é ela mesma. E ela aprende a se nutrir, ela aprende a se cuidar. Uhum. E nesse percurso, é interessante, né. Porque daí ela tem para dar, ela doa, mas ela também sabe receber. Então, assim, ela fica num equilíbrio. A gente diz que esse equilíbrio entre o dar e o receber, mas quando eu tenho isso internamente, é fácil, é mais fácil. Faz Uhum. sentido? Faz muito. Faz muito sentido. O maior exemplo somos nós, né, que a gente já viveu por isso. Eu era um tipo de pessoa que nada pra mim estava bom, que nenhum relacionamento estava bom. Suficientemente bom. Nossa, que assim, aí quando eu fui entendendo nas terapias, que eu me tratei muito, gente, eu entendi que na verdade tudo eu comparava com o meu pai, porque pra mim só quem era bom pra mim era o meu pai. Ele era o homem perfeito, na minha cabeça, ele era o homem mais lindo do mundo. É o homem E perfeito, ele é né. pra Mas mim ele é o seu pai. ele é meu pai, não meu marido. Então aí eu parei de querer encontrar um pai e fui procurar agora Um um relacionamento relacionamento. saudável. Onde tem troca, onde tem É, conversa, e não um pai que eu faço birra, se ele não me dá o que eu quero. é. Então eu saí da dor do: "Ai, o meu pai", não, mas meu pai me faz tudo por mim. Você não faz nada por mim, por que eu quero ficar com você? Não, a pessoa me dá o que ela tem, cada um te dá o que tem. Mas você também tem para dar hoje, né. Hoje eu sou rica e abundante em É. amor, em prosperidade, graças a Deus. Outra pergunta que fizeram, Rô, é assim: fala um pouco a importância de cada papel na relação entre o homem e a mulher, a diferença, assim, cada papel. Olha, tudo vai depender de como se tá tudo bem para ele se relacionar, porque nós temos o masculino e o feminino, né. E quando tá em equilíbrio nos 2, a mulher, assim, a priori, a mulher ela é nutridora, eu nutro, o homem me dá por exemplo, a mulher fecunda, né, da mulher sai um filho. Então a gente diz assim que a mulher é fonte de nutrição. E o homem, ele vem com uma força, mas não uma força diferente, é uma força de vida, um homem quando ele tá no masculino dele pleno e saudável, ele deixa essa mulher brilhar, ele olha para ela como igual, ele é grato a ela. É tanto que a gente diz que um casal bem saudável, ele enriquece junto, percebe? Uhum. Um dá força para o outro, a família é mais feliz, é perceptível isso. Faz sentido depois explicar? Sim, faz muito sentido. E uma coisa bem certa que você pode ver, quando a mulher ela é muito masculina, ela trabalha demais e ela não prospera. Uma mulher que tem que ficar, fazendo a parte do masculino, o que o Uhum. masculino vem pra fazer? Ele vem pra, proteger sua casa mesmo. Então quando essa mulher ela faz a parte do homem, geralmente ela tem mais dificuldade de prosperar, ela trabalha muito. Os filhos geralmente fica desequilibrado, tem sempre uma dificuldade dentro de casa, porque isso acontece mesmo, porque sente a falta do masculino. Tem que estar em equilíbrio, tudo é um equilíbrio, tudo. Desde o bem e o mal, que se não tiver o mal não tem o bem, Certo. até as outras coisas da vida. Tudo vai também do casal. É interessante isso, a gente não pode sair falando assim, mas assim,
quando os 2 estão curados, assim, Uhum. tem equilíbrio na casa, você percebe, tá. Às vezes a mulher tem um masculino um pouquinho mais preponderante, o homem tem um feminino um pouquinho, porque aí dá certo, Dá certo. dá também dá certo. Mas eu tô falando de uma mulher que é sozinha, que faz tudo. A mulher sozinha tem a Ela síndrome da Mulher Maravilha, né. A Mulher Maravilha, ela é forte, ela é guerreira, mas ela tá sempre sozinha, arrebentada, né. E tá tudo bem. é o que tá É o que temos para hoje, é é o o que que ela estamos passando. precisou desenvolver e tá tudo certo. Se de repente ela falar assim: "Não, eu quero rever isso", aí tá certo. Porque tudo vai tá bom para você assim? Entende? Se tá tudo bem para você assim, tá tudo certo. Agora se você quiser olhar para essas questões e olhar para a sua vida um pouquinho mais de profundidade, estamos nós aqui do Cura pela Fala, a Beth, eu, a Denise e o Lian, que fomos nós que começamos, a gente ajuda você nessa caminhada. Se tá um fardo muito pesado, É, é melhor soltar às vezes, né, de ficar talvez doente. então, se tá tudo certo, tá tudo certo, mas agora se não tiver, aí vocês olhem com mais cuidado, a gente tá aqui. Outra pergunta foi assim: "Eu traio a minha esposa. Isso não significa que quero largar. O que fazer nesse caso?" Então, eu diria assim, é lógico, a gente tem cada caso é um caso, mas a gente tá falando de equilíbrio entre as relações. Quando não tô dizendo que ele esteja certo, de jeito nenhum, mas, por exemplo, um relacionamento, de casal, um relacionamento de casal, por que que um trai o outro? Muitas questões, mas uma questão interessante é esse desequilíbrio entre o dar e o receber. Por exemplo, se eu sou desimportante para você, Beth, Uhum. se eu tô ali para você, mas você não precisa de mim para nada, eu vou olhar para outro lugar onde outra pessoa precisa de mim. Onde eu possa ser olhado com carinho, entendeu? Eu não estou dizendo, eu só estou dizendo que tem um desequilíbrio, Hum. tá? E é preciso olhar para isso assim, qual é a minha parte da responsabilidade de também não olhar para essa pessoa e não falar, porque tem um diálogo. Se eu quero continuar, tá? O que está faltando? O que você não tem que eu fui procurar em outra pessoa? Você já pensou nisso? Uhum. Né, Sim. olhando a sua parte da responsabilidade. Talvez seja uma falta de diálogo, talvez seja a mudança de alguma questão ali porque às vezes um relacionamento está monótono, ou a pessoa realmente não precisa mais de você, ela não te quer. Você, né, é olhar para isso como adulto, né. Porque se eu tô procurando outra pessoa, é porque você, a outra, né, não é suficientemente boa. Vamos olhar para isso? Uhum. De repente a gente olhar para essa situação, porque cada caso é um caso. É, talvez não tá te agradando, sair dos padrões, né, a gente tá falando sobre sair dos padrões, talvez você viu isso na sua infância, seu pai Uhum. fazendo com a sua mãe, ou a gente vive numa sociedade que o homem, pra ele ser homem, ele tem que ter uma esposa dentro de casa e 5 amantes na rua, né. Então, será que você precisa ficar passando por isso mesmo? Todo esse desgaste emocional? Às vezes dá pra ser ressignificado todo esse traje. É. Sem o julgamento, sem o peso do julgamento, e olhar para essa questão, tá? Olhar com esse cuidado. Porque talvez eu veja, se eu não tomando a sua parte da responsabilidade, por que que essa pessoa não é suficientemente boa para você? Será que você está colocando ela num lugar, ela está te doando demais? Será que ela está te doando de menos? O que que não está suprindo, ou está suprindo demais? Porque numa relação onde um é maior e o outro é menor, né, se eu me relaciono com a minha mãe, por exemplo, eu não vou sentir desejo por ela, porque ela é minha mãe. Agora se eu me relaciono com uma pessoa igual, né, aí tem desejo, tem risada, tem tudo. Uhum. E é igual eu falo, não existe essa culpa, existe a consequência do que você tá fazendo. É, Vamos buscar mudar. A ué, culpa não existe, a culpa só foi inventada uma palavra para não para pôr o nome no que você sente ali, mas é só consequência do que dos aconteceu na seus sua vida. atos, é só olhar É só olhar. com responsabilidade. "Ah, mas eu não quero largar", então você quer então uma posse dela e quer continuar fazendo?
Então, eu acho que você deve mesmo procurar. A Denise, a Rosane aqui são muito boas, eu sou muito boa, vem aqui com a gente, que a gente dá uma ajuda nisso. Outra pergunta que tá aqui. Estou de casamento marcado. Amo muito ele, mas como fazer para durar muito tempo? Terapia. Terapia. Olhar para as questões, para que você não traga suas carências, essas demandas anteriores para esse relacionamento, porque fica muito pesado. Eu olhar para o meu relacionamento, com as minhas carências. Ele não o outro não vai suprir as minhas carências. O que faltou na minha infância, o que faltou com os meus pais, "Ah, não, você agora tem que me suprir". Não. O relacionamento é soma, né. Não é duas metades de uma laranja, não, nós vamos somar. Aí funciona. Eu acho que o amor, né, eu acho não, tenho certeza, o amor é uma escolha. Você escolheu amar essa pessoa. Então cultiva esse amor, sabe? Se proponha, o casal quando ele quer, ele vai se propor a fazer a terapia de casal, Sim. a cultivar, a ter um momento só de vocês. Porque só o amor, ele não sustenta relacionamento. O que sustenta relacionamento é respeito. É a escolha de tudo. Respeitar o outro, a gente diz que é estar na ordem, no nosso lugar, e ter equilíbrio entre o dar e o receber. Uhum. Porque não adianta você falar: "Ai, eu vou fazer vou fazer dar certo". Mas será que ele quer fazer dar certo também? Tem isso, é se colocar no seu lugar. Terapia resolve muita coisa. Muito. E agora, trazendo uma reflexão final de uma parte da Rosana e uma parte minha espiritualista. O que você tem para falar hoje, ou para eles se refletirem? Então, o equilíbrio, ele é o amor em movimento. E dar e receber são movimentos do amor. O equilíbrio, ele traz paz e ele vai fortalecer os laços. E eu convido a todos os ouvintes para começar a se perceber nas relações. Se vocês estão se doando demais e nessa posição, como é que vocês se sentem? E na outra posição de só receber demais, como é que vocês se sentem? E eu trouxe pra gente hoje uma frase do Chico Xavier. Eu já trouxe ela em um vídeo, vou trazer ela de novo porque ela é muito boa. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Dar um amor de uma forma e receber de outra. Chico Xavier. Receber esse amor de uma forma que seja recíproca. Porque não vai ser igual o seu, mas vai ser recíproco. Tá bom? Hoje eu deixo isso para vocês. A meditação que eu vou deixar hoje é a respiração. Você para um pouquinho, senta na beira da sua cama antes de dormir, respira. Pensa o que você quer para sua vida agora. Depois de tudo isso que você entendeu, será que eu preciso mesmo estar passando por tudo isso? Será que eu estou passando por tudo isso porque eu não tinha conhecimento e agora eu quero ir atrás? Fica refletindo, porque às vezes a melhor coisa é você com você mesma. Tem momentos que só você pode resolver seus problemas, ninguém vai resolver. Né, Rô? Sim. Então, você trazendo isso para a consciência, você tira esse momento para você, faça uma respiração calma e fala: o que eu quero fazer? Será que eu quero... Nossa, agora faz sentido. Eu apanhei muito da minha mãe, então é por isso que eu aceitava isso. Então tá, como que eu posso fazer para melhorar? Aí, se você quiser saber mais um pouquinho de como melhorar, você vai lá no nosso Instagram. O meu é @terapiasporelizabeth. O seu, Rô? @cura-pela-fala. Vai lá conhecer esses nossos Instagrams, entender um pouquinho. A gente sempre tá falando um pouquinho sobre terapia lá todos os dias, tá bom? E por hoje é só. Espero vocês no próximo vídeo.